Bom dia! Hoje são 7 de janeiro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Aqui, mais um comentário da Edilvis Miguel. Edilvis Miguel mora no Rio de Janeiro, capital. Então vamos aqui, mais um comentário. Ela aqui trazendo mais um fato aí para conhecimento nosso. A Edilvis Miguel descobriu recentemente meu canal aqui no YouTube e ela gosta de meus vídeos e escreve bastante. Vou trazer aqui mais um fato e aqui relacionado à profissão dela. Ela é cuidadora de idosos lá no Rio de Janeiro. Eis a profissão dela. Então vou trazer aqui um fato ocorrido lá no local de trabalho dela. Muito bem, a Edilvis Miguel, há 2 dias, ela escreveu, e eu coloquei isso aqui em vídeo, o problema dela com o ex-esposo. Ela era casada e era fiel da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, mais conhecida por Igreja Universal do Reino de Deus. Então ela fazia parte da igreja, vivendo com o marido com um problema grave, alcoolismo. E ela perdeu a batalha para o marido, para o alcoolismo. Ela perdeu essa briga, ela contra o alcoolismo do marido. Então ela, quando era da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, muitos anos ali, ela deixou uma mala de dinheiro, envolvendo ali as fogueiras, entre aspas, santas da igreja, fogueiras santas que não resolvem nada, apenas para enganar os fiéis. Então ali ela pensava, coitada, que dando dinheiro para a Igreja Universal do Reino de Deus, ela iria ganhar a batalha contra o alcoolismo do marido. Pensava isso aí, e dando dinheiro para a igreja, dinheiro, durante muitos e muitos anos. Além disso, ela orava bastante, sempre orando para que o esposo deixasse o alcoolismo. E no final das contas, ela perdeu a batalha para o alcoolismo. O marido bebia mais ainda. Quanto mais ela orava, quanto mais dinheiro ela dava para a Igreja Universal do Reino de Deus, o alcoolismo do marido se agravava mais. Isso mostra que orações não servem para nada. Fogueiras, entre aspas, santas, não existem. Fogueiras existem. Agora, santas, jamais. E aí, ela perdeu a batalha para o alcoolismo. Ela foi obrigada a se separar do marido. Ela possui uma filhinha. Então, hoje ela vive com a filha dela. Ela vive em paz. Aí eu pergunto a você, por quê? Por que ela investiu tanto aí contra o alcoolismo do marido e por que ela não obteve sucesso, hein? Por quê? Por uma razão bem simples. O alcoólatra, ele só deixa o alcoolismo por uma razão bem simples. Se ele tiver vontade de parar de beber. Eis aí a questão. Não adianta você orar por um alcoólatra. Não adianta. Se você aí em sua casa tem um filho alcoólatra, um marido alcoólatra, não adianta você ir a uma igreja, gastar dinheiro ali com dízimos, ofertas e campanhas falsas. Não adianta você orar, porque oração não tem efeito algum. O que importa é você perguntar a seu filho ou a seu marido: você quer parar de beber? Eis a pergunta. Você entendeu?
A pessoa ali que tem um vício do álcool, a pessoa é que deve ter a vontade de parar. Se ela não tiver, ela vai continuar bebendo até morrer. Existe um grupo aí maravilhoso, eu sempre digo aqui, AA, Alcoólicos Anônimos. Aí sim, Alcoólicos Anônimos. Antes de ler aqui a matéria da Dilvis Miguel, vou aqui contar um caso. O meu cunhado, lá em Sobral, no Ceará. Nasci lá, não é? E morei em Sobral até os 19 anos de idade, 1975. Saí de Sobral, fui morar em Fortaleza, capital. Morei em Fortaleza lá 8 anos. Então veja, lá em Sobral havia um rapaz que depois se casou com minha irmã. O nome dele é Moacir Torquato. Ele tinha mais ou menos 21 anos de idade. E eu estava com 15 anos. Veja aí, eu não bebo. Nunca bebi, eu não bebo. Não ingiro bebida alcoólica. Mas veja, aí eu com 15 anos, ele com 21. Ele queria namorar minha irmã, a Leuda, que está viva e mora em Sobral. Então ele queria namorar minha irmã. Escute aí, ele era alcoólatra, vivia muito bêbado, trabalhava em um armazém lá em Sobral, ganhava ali apenas um salário mínimo, mais ou menos. Ele com 21 queria namorar minha irmã. Só que ele vivia muito bêbado, ele bebia muito, cambaleava pelas ruas lá em Sobral. E também eu tive irmãos assim, que bebiam com essa intensidade. E aí, ele, querendo namorar minha irmã disse a ele, só namoro você se você abandonar a bebida. E aí, ele, num esforço muito grande, resolveu parar de beber. E ele pediu uma ajuda a quem? A Alcoólicos Anônimos. Eu, com 15 anos, lembro-me como se fosse hoje. Ele chegou para mim, eu com 15 anos, né, lá em casa. Aí ele chegou normalmente, sem beber, começou a namorar minha irmã. E aí ele perguntou se eu queria ir com ele a esse grupo aí, Alcoólicos Anônimos. É um grupo não religioso, nada de dinheiro lá, nada de religião. E um grupo que funciona, Alcoólicos Anônimos. Aí eu fui com ele, apenas para a companhia. Funcionava o centro do AA, lá em Sobral, funcionava nos fundos de uma igreja, da Igreja São Francisco. Então, nos fundos da igreja, uma salinha lá, bem espaçosa, e ali as pessoas chegavam, né? Aí eu ia com ele. As reuniões ali, segunda, quarta e sexta, eu ia com ele para ajudá-lo, não é? E de lá para cá, veja, de lá para cá, nunca mais ele bebeu, até a morte, nunca mais ele bebeu. Mas por quê? Porque ele decidiu parar. Aí é que está. Na frente do centro lá dos Alcoólicos Anônimos, havia lá um dizer, uma frase muito linda, nunca me esqueci, escrita assim, se você quer continuar bebendo, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Que coisa linda, não é? Nunca me esqueci disso aí. Lá na frente do centro dos Alcoólicos Anônimos. E ali, vários homens, nenhuma mulher, vários homens ali, sentados. E como é que funciona o AA? Cada homem se levanta, vai lá à frente e diz o que o álcool estava fazendo em sua vida, destruindo sua família, destruindo o relacionamento ali familiar e até mesmo destruindo a relação lá
em seu trabalho. Então, cada pessoa lá no AA, cada pessoa se levanta e conta, narra seus problemas. E meu cunhado ia lá à frente e desabafava, dizia tudo, que o álcool estava acabando com a vida dele, não é? Que ele não tinha credibilidade alguma lá no trabalho dele, ninguém confiava nele porque vivia bebendo. Então é assim que funciona o AA. E ele parou de beber, até morrer agora, há uns 3 anos. Não bebeu mais. Então é isso, não adianta você orar por uma pessoa alcoólatra. Você tem um filho aí em sua casa, não adianta você orar. Oração não serve para nada. Oração é apenas para encher aí os cofres das igrejas cristãs de dinheiro. Não servem para nada. Então é isso. Diante de um alcoólatra, você quer que a pessoa deixe de beber. Você tem que perguntar a ele: meu amigo, você quer parar de beber? Quer parar de beber? Se ele disser, não, não quero, ele vai beber até morrer. Agora, se ele disser, sim, eu quero parar de beber, mas é difícil para mim, mas eu queria parar de beber, aí sim, aí há a solução para ele. E eu indico até hoje, Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. Resolve a conversa. Resolve a conversa. Pronto, só isso aí. Então, ela, a Edilves Miguez, pronto. Amava o marido, mas perdeu o marido para o alcoolismo, porque ele não queria deixar de beber. Aí ela entrou na Igreja Universal só para perder dinheiro e tempo. Orou para o marido dela deixar a bebida. Ela orou tanto que a língua dela ficou seca, igual a língua de papagaio. E o marido continuou na bebida. Então vamos lá. Ela traz aqui mais uma coisa, um fato que ocorreu agora. E ocorre todos os dias lá onde ela trabalha. Ela é cuidadora de idosos. Então veja. Ela escreve assim: professor, fiquei ausente no dia de ontem. Estava no plantão. Não sei se falei, mas sou cuidadora de idosos. Ontem o plantão foi puxado, bem puxado mesmo, pois nessa casa eles são crentes. Aí já viu, né? Tenho que escutar orações de confissões positivas o dia todo e escutar também o famoso vai com Deus. Deus te abençoe. E por aí vai. Ontem, escutei o dia inteiro a senhora da casa falando ao celular com uma amiga que a sua irmã tinha brigado com ela por ela ter ido a uma igreja na qual o pastor usa os dízimos em benefício próprio. Fiquei espantada de ver como existem pessoas com mente fechada, tão fechada que a senhora dizia para a amiga assim: eu não quero nem saber se o pastor está gastando o dízimo de maneira inadequada. Segundo ela, a única coisa que ela tem que fazer é dar, sem questionar, e que se o pastor estiver errado, naquele grande dia terá que prestar conta com Deus. Fiquei em silêncio e pensando: como no mundo existe trouxa? Sabe, todos lá em casa em que trabalho falam de Deus o dia inteiro. Eu fico quieta. Aí eles chegam perto de mim e perguntam: qual a sua religião? Então eu digo: não tenho religião. Mesmo diante da minha resposta, eles continuam perguntando: mas você acredita em Deus? Aí eu digo: não.
Então, eles arregalam os olhos e dizem assim: como assim? Como assim você não acredita em Deus? Então me posiciono e digo: olhe, você conhece meu caráter. Aí a pessoa diz: sim, e por sinal, um bom caráter. Aí eu respondo: você está vendo? Eu não acredito em Deus e você está provando para você mesmo que não precisamos de um Deus para que tenhamos um bom caráter. Caráter ou você tem ou não tem. É simples assim. Aí continuo com a narrativa e digo para ela: quantas pessoas você conhece que creem em Deus, mas que estão lotando os presídios, estão matando, estão roubando, estão estuprando em nome do seu Deus? Então, amiga, prefiro não ter um Deus. Eis aí a bela explanação da Edilvis Miguel. Veja aqui, Edilvis Miguel. Veja aí, ela trabalha como cuidadora de um idoso lá na residência, na casa lá onde ela trabalha, cuidando lá de uma senhora idosa. Veja aqui a coragem da Edilvis, não é? Ela precisa do emprego dela, não é? Precisa do emprego. E aqui a família é a família cristã e ela é ateia. E ela precisa do emprego. Muitas pessoas cristãs, aqui, nesse caso da Edilvis, já a despediria, despediria no outro dia. Entendeu? Faria aí a demissão dela na carteira de trabalho no outro dia, porque ela é ateia. Muitos cristãos fariam isso. Eu já vi isso aí. Aqui em Brasília já vi isso, lá em Fortaleza, Sobral. A pessoa trabalha para um cristão numa empresa, ele é cristão fervoroso, aí sabe que o empregado é ateu, aí ele demite o empregado. Muito comum isso aí. Já recebi até comentários aí de pessoas trazendo essa tristeza aí. Então ela é muito corajosa aqui, a Edilvis, porque ela poderia aqui até dizer que não tem religião, não é? Que não tem religião, só isso. Mas não, ela disse a verdade aqui. O patrão dela aí, os patrões lá na casa onde ela trabalha, os patrões perguntaram a ela, não é, qual era a religião dela. E ela disse a verdade, que não tem religião. Aí eles perguntaram: você não tem religião, mas você acredita em Deus, não é? Ela disse: não acredito. Aí diz ela que eles arregalaram os olhos. Quem devia aqui arregalar os olhos era ela, quando os patrões dizem que acredita em um Deus, porque Deus algum existe. Entendeu? A Edilvis é que devia ter arregalado seus olhos ao ouvir os patrões afirmando que acreditam em um Deus qualquer. Então veja, aí ela explicou. E ela explicou sobre o caráter. Ela disse aos patrões lá: vocês sabem o meu caráter. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa trabalhadora. Vocês conhecem a mim. Pois bem, então você vê aí que eu sou ateia, não acredito em Deus algum e tenho o meu caráter. Sou uma pessoa de bem. Estou aqui trabalhando, vocês confiam em mim. Aí está a prova de que uma pessoa, para ter um bom caráter, não precisa acreditar em seres imaginários. Entendeu? Olha que beleza aí a manifestação aqui da Edilvis Miguel. Então vamos aqui. Ela diz assim, ó. Ela diz que lá todos são crentes, né? São cristãos. Muito bem. Aí ela diz que a patroa dela
estava ligando, veja aí, estava ligando para uma amiga, a patroa dela, idosa, ligando para uma amiga no celular. E aí ela dizendo para a amiga que a filha dela, a filha da patroa, que a filha dela estava reclamando da mãe, porque a mãe foi a uma igreja evangélica, uma igreja aí conhecida, em que o pastor lá passa a mão nos dízimos dos fiéis. Então a filha da senhora idosa estava reclamando da mãe. Mãe, a senhora vai a essa igreja aí? Os pastores lá, loucos por dinheiro, mãe. A senhora vai a essa igreja? Aí a patroa, que é a mãe, né? Dizendo para a amiga que ela não estava preocupada com isso. Se o pastor pegava o dinheiro para outra finalidade. Ela disse que não estava preocupada com isso. Ela disse que a obrigação dela é pagar o dízimo, porque é coisa que foi instituída por Deus. A obrigação dela é pagar o dízimo. Agora, se o pastor pega esse dinheiro aí para outra finalidade, ela diz que ela está com a consciência limpa, porque esse pastor aí, quando for no juízo final, Jesus descer dos céus para julgar a humanidade, aí esse pastor está lascado. Aí a Edilves ouviu isso aí e disse assim, ó. Ela disse, ó. Como no mundo existe trouxa, como na terra existem pessoas bobas. Aí está. Ela ouviu a patroa dizendo aquilo, né? Veja o que a religião faz com as pessoas. O cristianismo coloca na cabeça dessa senhora aqui, dessa idosa, que um Deus invisível instituiu o dízimo na terra para as pessoas pagarem 10% de seu salário e que Jesus vai descer dos céus para julgar a humanidade. Que loucura! E que esse dinheiro que ela dá para a igreja, pouco importa ali o que é que o pastor venha fazer com ele, porque se o pastor estiver errado, será julgado por Jesus. Veja a ignorância do ser humano. Deus algum existe? Deus algum instituiu o pagamento de dízimos, 10% de seu salário. Jesus algum vai descer dos céus para julgar quem quer que seja. Isso é ilusão do cristianismo. Dízimo foi criado pelo homem, dinheiro foi criado pelo homem. A ganância é um atributo do ser humano. A ganância é característica do ser humano. Então veja, a mulher dizendo aqui que a obrigação dela é entregar o dízimo. Agora, se o pastor desvia esse dinheiro aí, o problema é do pastor. Veja a mentalidade dessa pessoa. É por isso que a Edilves Miguel aqui diz claramente que existem muitas pessoas trouxas na terra. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Como é que uma pessoa coloca na cabeça que existe um ser misterioso que não aparece, que não conversa, vem à terra e fixa o dízimo? Como é que ela acredita que um ser misterioso vai descer dos céus para julgar a humanidade? Você entendeu? Tudo isso é ilusão do cristianismo. É ilusão do cristianismo. Deus algum existe? Deus algum cobra 1% do salário de alguém, 5%, 10%. Deus algum tem filho. Deus algum, Jesus algum, vai descer dos céus para julgar quem quer que seja. Em primeiro lugar, Jesus nunca se formou em direito. Não tem noção de ciência jurídica. Você entendeu? Jesus era um judeu, na lenda do cristianismo, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Jesus era um judeu naquela época com pensamento totalmente errôneo. Pensamento errôneo. Vivia num mundo de analfabetos, na Palestina no século I. Você entendeu? Então isso é fantasia cristã. Jesus algum vai voltar para julgar quem quer que seja. Jamais. E Deus algum existe, e Deus algum instituiu o que se chama de dízimo. Isso é exploração. Então aqui está. Parabéns aqui a Edilves Miguez. Primeiramente pela coragem dela. Ela aqui correu um risco de perder o emprego. Ainda bem que aqui os patrões foram legais. Eles sabem que ela é ateia, mas aqueles foram legais. Não a demitiram. Olha aí que beleza. É isso aí. Você tem que respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Você não pode punir uma pessoa por crer ou por não crer. Você entendeu? Parabéns aí a Edilves Miguez, trazendo aqui mais um fato maravilhoso. Viu aí? Trabalha numa casa, ali, numa casa cristã. Ela cuidando de uma idosa. E aí ela revelou a verdade. Perguntaram a ela se ela tinha religião. Ela disse que não. Perguntaram a ela se ela acredita em Deus, no Deus da Bíblia. Ela disse que não. Ela foi honesta aí. Parabéns! Poucas pessoas fazem isso aí. Poucas pessoas na posição aqui da Edilves ficam com medo de perder o emprego. Entendeu? Muitas pessoas ficam com medo de perder o emprego. E ela mostrou aqui. Ela disse a verdade. Eu sou ateia. Mas isso não tem importância alguma. O importante é que sou uma pessoa boa, sou uma pessoa fraterna, sou uma mulher trabalhadora, sou uma mulher sofrida. Tive um esposo que era alcoólatra e fui enganada pela Igreja Universal do Reino de Deus, que ia afastar meu esposo da cachaça, da cerveja. Então, eu sou uma mulher trabalhadora e sou uma mulher de caráter. Isso prova que eu não preciso acreditar em um ser misterioso para ter caráter. Parabéns aí a Edilves Miguez. Mais um vídeo e muito obrigado.